Todos os dias, asteroides de diferentes tamanhos cruzam as proximidades da Terra em sua jornada ao redor do Sol. Esses objetos fazem parte do cenário natural do Sistema Solar. E embora alguns passem a distâncias relativamente pequenas em termos astronômicos, eles em geral não representam um perigo real de colisão. No entanto, não podemos dizer o mesmo para todas as rochas espaciais. A maioria dos asteroides não representam um perigo significativo, mas alguns podem soar um tanto assustadores. Esse é o caso de um asteroide que vai passar daqui a alguns anos. No vídeo de hoje vamos entender como esse asteroide gigante vai tocar a nossa atmosfera. Para começo de conversa, não precisamos de alarde. Não há asteroide com risco significativo de impacto conhecido até então. A gravidade do planeta e a vasta imensidão do espaço fazem com que a maioria desses encontros seja apenas uma passagem segura, monitorada de perto por astrônomos que rastreiam suas órbitas com precisão. Assim, enquanto a ideia de um asteroide próximo possa parecer ameaçadora, na prática esses encontros são comuns e quase sempre são inofensivos. Até hoje, apenas poucos asteroides foram detectados realmente antes de entrarem na atmosfera, o que mostra como ainda é incrivelmente desafiador encontrar objetos tão pequenos no espaço. Um dos primeiros foi o asteroide 2008 TC3, que foi identificado horas antes de cair no Sudão, gerando uma chuva de meteoritos recuperados no deserto. Detectar aqueles asteroides pequenos antes de caírem na Terra é realmente um desafio, porque sendo pequenos eles refletem pouca luz do Sol e têm uma área de superfície também muito pequena. Isso tudo tem a ver com algo que chamamos de albedo, que é basicamente a capacidade do asteroide de refletir a luz do Sol. Assim, mesmo utilizando telescópios modernos, eles aparecem como pontos extremamente tênues, que só se destacam quando estão muito próximos do planeta. Além disso, esses asteroides se deslocam rapidamente, podem surgir em direções desfavoráveis para a observação, especialmente vindos da região próxima ao Sol, onde a luminosidade intensa da estrela ofusca os instrumentos. Esse conjunto de fatores faz com que a detecção muitas vezes ocorra poucas horas ou até minutos antes da entrada atmosférica. Por isso, a detecção de asteroides grandes antes de cair é mais fácil e, por incrível que pareça, já rastreamos boa parte deles e nenhum de fato tem algum risco potencial de impacto nos próximos 100 anos, pelo menos até agora. Em 2029, uma passagem de um grande asteroide pode mudar o rumo dessa ideia, quando o asteroide Apophis sofrerá interferências gravitacionais ao passar cerca de 31 mil quilômetros de altitude, tão baixo quanto alguns satélites geoestacionários. O asteroide Apophis possui um diâmetro estimado de cerca de 370 metros, comparável à altura da Torre Eiffel em Paris, o que torna um dos objetos potencialmente perigosos mais estudados pelos astrônomos nos dias atuais. Descoberto em 2004, ele já causou uma enorme repercussão desde então, quando os primeiros cálculos apontaram uma probabilidade de 2,7% de colisão com a Terra em 2029, um valor relativamente alto em termos astronômicos. Desde então, observações detalhadas e refinamentos em sua órbita descartaram a chance de impacto naquele ano, mas o interesse pelo objeto só cresceu. Mesmo sem representar um risco inicial, os astrônomos continuam de olho no Apophis, uma vez que em 2029 a sua trajetória pode ser modificada pela gravidade da Terra, o que significa que depois disso muita coisa pode acontecer, inclusive um impacto. Até 2068, o asteroide fará duas grandes aproximações com o nosso planeta, eventos que serão cruciais para medir com mais precisão qualquer desvio em sua rota. Quase 10 anos depois de sua aproximação histórica em 2029, o asteroide voltará a visitar a vizinhança da Terra em 2036. Dessa vez, a passagem será muito distante e segura, a cerca de 22 milhões de quilômetros. No entanto, é justamente nessas idas e vindas que está o ponto crítico. Cada encontro com a gravidade terrestre pode alterar sua trajetória, aumentando que ainda levemente as chances de um cenário preocupante no futuro. Os cálculos atuais apontam que em 2068 a Apophis poderá chegar a apenas, pasmem, 120 quilômetros da superfície terrestre. Isso é quase 3 vezes mais baixo que a órbita da Estação Espacial Internacional e próximo da chamada linha de Kármán, considerada o limite entre a atmosfera e o espaço.
Em outras palavras, o asteroide vai tocar nossa atmosfera. Apesar da proximidade assustadora, a previsão é de que ele apenas raspe o nosso planeta, sem colisão. Mas até lá, restam décadas de observação e muito pode mudar. Um dos fatores que adiciona incerteza às projeções é o chamado efeito Yarkovsky, um fenômeno sutil, mas poderoso. Proposto pelo engenheiro de mesmo nome, ele ocorre quando o Sol aquece a superfície do asteroide de forma desigual. Conforme o Apophis gira, esse calor é irradiado de volta ao espaço, produzindo um minúsculo empuxo capaz de alterar gradualmente sua órbita. No caso do Apophis, essa aceleração equivale a um deslocamento de 170 metros por ano, número pequeno, mas que acumulado ao longo de décadas pode mudar completamente seu destino. Somando isso à influência gravitacional das passagens de 2029 e 2036, o resultado é que, por mais que as previsões atuais indiquem segurança, ainda não é possível descartar totalmente um risco futuro. E se por algum motivo o Apophis de fato colidisse com a Terra? Bom, o impacto liberaria uma energia equivalente a 800 megatons de TNT, cerca de 60 mil vezes a bomba de Hiroshima. Em terra firme, os cálculos sugerem que pelo menos 10 milhões de pessoas poderiam sofrer imediatamente com a queda desse asteroide, além da destruição em larga escala. No oceano, o resultado não seria menos trágico. Mega tsunamis varreriam regiões inteiras, com destaque para a costa do nordeste do Brasil e o litoral da África, caso o impacto ocorresse no Atlântico. Além disso, independentemente do local, o choque levantaria poeira suficiente para alterar o clima do planeta por vários anos, desencadeando uma crise global. Mas antes que isso soe como um enredo apocalíptico definitivo, é importante lembrar que a ciência está à frente nesses casos. Até 2068 teremos dezenas de oportunidades para refinar as previsões e acompanhar cada detalhe da órbita do Apophis. Missões como a DART, que já demonstrou possibilidade de desviar um asteroide colidindo uma sonda contra ele, são apenas o começo de estratégias de defesa planetária. Em quase meio século até a data crítica, a tecnologia certamente avançará ainda mais. E se o Apophis realmente representar uma ameaça, estaremos preparados. Isso tudo reforça a importância da vigilância no céu. O espaço tem muitas maravilhas, mas há perigos também. Pessoal, se vocês gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixar o like aqui, que é muito importante. E se você não está inscrito aqui no canal ainda, convido você a apertar o botão inscrever-se aí embaixo. Até a próxima!